Meu nome é Farid Tavares, eu sou produtor audiovisual há mais de 20 anos. Eu já fiz a produção executiva de uns 6 filmes e uns 24 filmes eu fiz a direção de produção, de longas metragens e de série de TV. Além disso, eu fiz a direção de 3 filmes de curta-metragem. Eu vou falar sobre a produção audiovisual a partir de um orçamento de um filme de longa-metragem, porque eu acho que estudando o orçamento de um filme, a pessoa consegue perceber como que se faz a produção de um filme de longa-metragem, porque pelo orçamento você tem cada item que é gasto no filme, cada pessoa da equipe que é contratada, cada coisa necessária no set de filmagem, quanto tempo é necessário ter as pessoas da equipe no filme antes de começar a filmagem e depois da filmagem. Então acho que a partir do estudo de um orçamento é fácil entender como funciona uma produção. Então eu vou pegar esse orçamento aqui, que é o orçamento do filme de longa-metragem, de mais ou menos o valor dele é 6 milhões e pouco. É um filme, digamos que no Brasil hoje, é um filme de médio a alto orçamento. Porque agora, nos últimos tempos, nos últimos anos para cá, um orçamento de baixo orçamento no Brasil é volta de entre 2 milhões e 4 milhões. De médio orçamento é de 4 milhões até uns 6, 7 milhões. E alto orçamento são valores acima desse valor. Então vamos pegar o orçamento e ver item por item. Primeiro item, roteiro. Dentro do desenvolvimento do projeto tem um primeiro item que é o roteiro. O roteiro é o seguinte: você pode contratar um roteirista para escrever o roteiro. Você pode contratar, você dono de uma produtora, né, de uma empresa produtora que vai produzir o filme. Você pode contratar um roteiro já pronto, ou você pode pegar um livro, por exemplo, que você gostou, que você acha que pode interessar muito ao público, e contratar os direitos autorais desse livro, e depois contratar um roteirista para escrever uma adaptação do livro para o cinema. Então, nesse roteiro aqui, você vê que o primeiro item é argumento, que tem uma verba de 10 mil reais. Argumento é um resumo do roteiro do filme. Então, digamos, um resumo que geralmente tem entre 5 e 10 páginas, que uma pessoa escreve para explicar como vai ser a história. Mas, na verdade, o roteiro do filme pode ser escrito tanto pela pessoa que escreve o argumento ou por uma outra pessoa. O roteiro é quando você coloca a história dividida em sequências, em cenas, e com os diálogos que vão ser falados pelos atores. Então, nesse orçamento aqui, vocês veem que após o argumento tem a seção de direitos autorais. O que é isso? É que esse orçamento foi feito a partir de um roteiro já pronto, de um roteirista, que na verdade ele é o primeiro roteiro que ele realiza. Ele é um escritor de livros, já tem 3 livros publicados de ficção, e ele adaptou um dos livros dele para o cinema. Aí a produtora gostou desse livro e ela fez um contrato de cessão de direitos autorais com ele nesse valor de 80 mil reais, ou seja, ele está cedendo o livro pelo valor de 80 mil reais, os direitos do livro. Essa cessão de direitos muitas vezes acontece sem o pagamento inicial, ou seja, a pessoa, é o caso desse projeto aqui, a pessoa assina, o autor do livro, assina uma cessão, vamos dizer, válida por um período, digamos 3 anos. E nesse caso a cessão vale 80 mil. Então a produtora tem 3 anos para conseguir captar o dinheiro para fazer o filme, e quando conseguir captar o dinheiro, ela paga o valor de 80 mil. Se após 3 anos ela não conseguir captar nada, aí os direitos autorais voltam para o autor do livro, que pode negociar uma nova cessão para a mesma produtora ou pode ir atrás de outras produtoras para vender os direitos. Depois que você comprou os direitos, tem o roteiro, que geralmente você pode dividir em várias. O roteiro geralmente tem várias versões, né? Você tem uma versão inicial, depois várias pessoas opinam sobre aquilo, depois um diretor opina, o produtor opina, outras pessoas opinam, e aquilo vai mudando até o início da filmagem. Tem filmes que o roteiro teve 10 versões, 15 versões. Aqui no orçamento você tem uma primeira versão do roteiro,
no valor de 60 mil, e uma versão final do roteiro de 40 mil, um total de 100 mil reais. Eu poderia colocar várias versões aqui, mas esse valor de 100 mil reais seria para todas as versões, incluindo todas as versões. Então 60 mil é para a primeira versão, onde se vai desenvolver toda a história, e os 40 mil seria para todas as versões até chegar na versão final. Bom, além disso, no orçamento tem a redação de textos, que são textos para a venda do projeto, que você vai fazer textos, vai escrever textos com uma sinopse de mais ou menos uma página, um perfil dos personagens principais, vai mais ou menos dizer o perfil do público-alvo daquele projeto. Esses textos você vai pagar para a pessoa que vai redigir isso, que às vezes pode ser até mesmo o próprio roteirista, ou pode ser alguém de produção. Você vai pagar nesse projeto o valor de 2 mil reais, e depois você vai fazer books para vender o projeto. Você vai fazer um caderninho todo bonitinho, com fotos e tudo, para você enviar o projeto para distribuidores de cinema, canais de TV, serviços de streaming, e aqui a gente calculou um valor de 3 mil reais. Pronto, feito isso, esse valor inicial do desenvolvimento do projeto tem várias etapas aqui que o dinheiro precisa ser gasto antes da captação dos recursos. Então, por exemplo, se você vai mandar um projeto para uma empresa para ver se ela entra com dinheiro no projeto, você vai ter que fazer esse book antes. Então você vai ter que entrar com um dinheiro de redação de texto e de book para o filme que você ainda não captou nada para aquele filme. Então você vai colocar o dinheiro da própria produtora, vai adiantar esse dinheiro da própria produtora. A mesma coisa se refere ao roteiro. Pode ser que você acerte com o roteirista, que você vai pagar o roteiro quando você captar os recursos, ou você paga uma parte do roteiro antes de captar os recursos, e é um dinheiro que tem que sair do caixa da produtora, e você paga o restante quando sair os recursos. Aí você conseguiu os recursos para fazer o filme, recursos suficientes para fazer o filme. Aí você vai dar início à pré-produção do filme. Então você tem uma parte da equipe daquele filme que vai trabalhar na pré-produção e outra parte que só vai entrar na filmagem. Nesse projeto aqui, você vê que a pré-produção tem uma equipe bem grande. Ela tem uma equipe de 43 pessoas, que é quase igual à equipe da filmagem. Mas na filmagem entram mais pessoas que vocês vão ver mais para frente. Então você vê que as pessoas não vão entrando à medida, todas ao mesmo tempo. É porque, na verdade, cada função necessita de um certo período de tempo para preparar o filme para começar a ser filmado. Então você vê aqui que o diretor, por exemplo, o primeiro item, ele está recebendo uma verba de 120 mil reais. Esse diretor pode ter entrado 3 meses antes de começar a pré-produção, 6 meses, ele pode estar envolvido com o projeto há muito mais tempo, principalmente se ele for autor do projeto. Então por isso que a gente não coloca a quantidade de semanas, a gente coloca uma verba total que ele vai receber por aquela fase de pré-produção. Aí você tem o segundo item, assistente de direção, 10 semanas a 4 mil reais a semana. Esse assistente de direção é a pessoa que vai organizar a produção. Então ele vai passar para cada setor da equipe, a partir das diretrizes passadas pelo diretor, ele vai passar para a arte, para a fotografia, para a produção de elenco. Ele vai passar o que o diretor quer para aquele filme, o que é necessário para aquele filme. E ele vai acompanhar cada uma das fases desse trabalho de pré-produção. Então ele vai fazer diversas listas, vai fazer listas de data de elenco a partir de um plano de filmagem que ele fez. Ele faz um plano de filmagem que significa o seguinte: você faz um plano de filmagem para dizer o que você filma em cada dia. Geralmente esse plano de filmagem é feito priorizando as locações. Porque, por exemplo, se você vai trabalhar, tem um filme que se passa dentro de um banco, num apartamento e num parque público. O ideal é que você faça o seguinte: você filme tudo o que acontece dentro do banco primeiro, depois você filme tudo o que acontece dentro do apartamento, depois você filme tudo o que acontece dentro do parque, ou vice-versa. Inclusive, o vice-versa é até melhor, porque é melhor você começar filmando cenas externas, no caso seria o parque, porque se tiver previsão de chuva, você vai ter outros lugares para filmar que você pode substituir. Naquele dia de chuva, você vai filmar, por exemplo, o apartamento em vez de filmar o parque. Se você deixa para filmar o parque por último,
você já não tem mais opção para chuva. Então, se você deixa para filmar as cenas do parque na última semana de filmagem, se chover, você tem que parar tudo, porque você não tem para onde ir, né? Já foram feitas as filmagens dentro do apartamento e dentro do banco, então você tem que fazer as cenas do parque, e se choveu, não faz nada. O assistente de direção tem que pensar nisso tudo. Então ele tem que fazer um plano de filmagem, tentando colocar todas as cenas de cada locação juntas. E aí ele tem que pensar também no elenco. Se você tiver um ator, por exemplo, que está fazendo novela de televisão, aquele ator provavelmente só vai ter 2 ou 3 dias da semana para trabalhar no filme. Então, se aquele ator está em todas as cenas do apartamento e precisa de 2 semanas para filmar o apartamento, você não vai poder fazer essa sequência de fazer tudo no apartamento antes. Você vai ter que filmar 3 dias no apartamento com aquele ator, aí sair para filmar o banco e o parque, depois volta na outra semana mais 3 dias com o ator para filmar o apartamento. Então tudo isso o assistente de direção tem que controlar. E vocês veem aqui que ele tem 2 assistentes, tem assistente de direção 2 e assistente de direção 3. E provavelmente nesse caso, o assistente de direção 3 vai ser a pessoa que vai ficar responsável pela figuração, de pensar em figuração, quantos figurantes para aquela cena, para cada cena, de passar para a produção de figuração, que muitas vezes é uma empresa que faz produção de figuração, passar para ela o perfil dos figurantes, que tipo de pessoas, se são velhos, novos, negros, brancos, etc. O perfil de figurante. Aí a empresa que produz figuração vai mandar fotos dos figurantes, e aí o assistente de direção 3 vai fazer uma pré-seleção dessas fotos, depois ele senta com o assistente de direção e talvez com o diretor para selecionar, fazer uma seleção final. Então o assistente de direção é uma pessoa que está muito voltada para fazer ordem do dia, ajudar o assistente de direção 2 a fazer ordem do dia e para cuidar do elenco figuração e elenco secundário. O assistente de direção 2 é a pessoa que vai auxiliar o assistente de direção no set, mas em alguns momentos ele não fica no set de filmagem, ele fica na produtora, organizando a filmagem do dia seguinte. Então ele é responsável por avisar, sei lá, avisar o elenco talvez, avisar o produtor de elenco de quem que vai precisar filmar em que hora do dia seguinte, vai fazer a ordem do dia. A ordem do dia é assim, você coloca na ordem do dia tudo o que precisa para aquele dia de filmagem. Você coloca a equipe, o endereço do lugar que você vai filmar, o horário que cada pessoa da equipe tem que chegar, o horário que cada pessoa do elenco tem que chegar para maquiagem, o horário de final de set, o horário de almoço, você coloca tudo. Então, muitas vezes, como o assistente de direção está na filmagem e não pode fazer essa ordem do dia seguinte, ele passa todas as coordenadas para o assistente de direção 2, que faz a ordem do dia. Então, essa é a equipe de direção. E aqui ainda tem um estagiário para ajudar todo mundo, né? Aí você vê aqui no item 2.1.6 é o produtor de elenco e o assistente de produção de elenco. Geralmente, na maioria dos filmes, o produtor de elenco entra antes do resto da equipe. Por quê? Porque se você deixar para colocar o produtor de elenco, que é a pessoa que vai pensar no elenco do filme, que vai dar sugestões para o diretor, que vai organizar testes de elenco, se essa pessoa, no início da pré-produção, demorar para conseguir esse elenco, tipo, de repente ele quer um ator, o ator não pode porque está em outro trabalho. Aí ele indica outro ator, aquele ator também tem problema de data, só pode alguns dias, e para a produção não interessa que é muito poucos dias e vai atrapalhar a filmagem, então tem que pensar outro. Então, na verdade, o ideal é você não começar com o produtor de elenco junto com a pré-produção, porque você pode atrasar o início da filmagem, porque você faz a pré-produção chega ao fim e você ainda não tem o elenco inteiro pronto. Então o ideal é que esse produtor de elenco trabalhe bem antes. Inclusive o ideal é que a pré-produção de um filme comece apenas quando você já tem pelo menos o elenco principal garantido, já contratado, já acertado, porque aí você já pode começar a pré-produção já pensando em ensaios com esse elenco, já pensando no plano de filmagem que você vai poder fazer de acordo com as datas disponíveis do elenco. Então o ideal é que esse produtor de elenco comece a trabalhar muito antes. Esse produtor de elenco, na verdade, ele geralmente é uma pessoa que conhece muito assim contatos de atores, agências de elenco, empresários de atores, porque ele tem facilidade de conseguir. Mas além de ser a pessoa que vai falar com
o agente de um ator, por exemplo, ou com o próprio ator, para convidar, vai mandar o roteiro, ele também é uma pessoa que indica atores, né? Então ele pega o roteiro do filme, lê, vê o personagem tal, ele chega para o diretor, se o diretor ainda não tiver um ator que ele quer que faça, ele dá opções de atores. Por que tem esse ator aqui que eu acho legal, tem esse outro, tem esse outro. Aí o diretor escolhe talvez mais do que um, aí o produtor de elenco vai atrás, se o primeiro não puder, vai atrás do segundo, é assim que funciona. A preparação dos atores, que é esse item 2.1.8, é geralmente uma pessoa que prepara o elenco para a filmagem. Então, a partir das referências que o diretor passa para ele, e a partir do que está no roteiro, ele vai preparar os atores para interpretarem aquele personagem. Esse preparador de atores, ele, na verdade, é o que está 6 semanas de pré. Isso depende muito de quantos atores ele vai preparar, de qual a dificuldade que é de interpretar um personagem. Então, assim, pode ser que essas 6 semanas virem 4 ou virem 8. Então, assim, depende da dificuldade para preparar o elenco, da quantidade de atores que ele vai ter que fazer preparação. E também, assim, depende muito, às vezes o diretor quer que o elenco chegue no set já totalmente preparado, é só gravar. Tem outros diretores que não, ele quer que o preparador de elenco faça uma preparação inicial, mas depois no set de filmagem ele vai conversar com os atores para definir melhor a interpretação dos atores. E tem diretores, hoje em dia cada vez mais raros, que nem usam preparador de elenco. Eles fazem a preparação de elenco, eles fazem os ensaios com os elencos e depois dirigem os elencos no set de filmagem. Item 2.1.9. Continuista. Continuista é uma pessoa que é responsável por fazer a ligação, que não haja problema na ligação entre os planos de um filme e entre as cenas. Deixa eu explicar mais ou menos o que é isso. Você imagina que tem uma cena que o ator está na sala, ele entra no quarto e fecha a porta. Depois ele vai sair, a gente vai ver ele dentro do quarto trocando de roupa, ele vai colocar uma outra roupa, e depois a gente vai ver ele saindo do quarto e chegando na sala de novo. Geralmente você faz a filmagem na sala, primeiro tudo que acontece na sala, e depois você vai fazer a filmagem no quarto. Porque se você tiver que fazer a filmagem na sala, se você for fazer pela ordem do roteiro, o cara está na sala, aí ele entra pro quarto, aí você filmou a sala, aí ele entra pro quarto, você vai lá e tem que levar todo o equipamento pro quarto para filmar o quarto. Depois você volta com todo o equipamento de luz e de câmera para a sala para filmar a sala. Então é melhor você fazer, por exemplo, tudo na sala e depois você fazer no quarto. Então, na verdade, você pode ser que hoje hoje e amanhã a produção faça todas as filmagens da sala. No terceiro dia ela vai fazer a filmagem do quarto. Se não tiver um continuista, aquele ator que estava na sala com uma roupa, foi para o quarto, trocou de roupa e depois voltou para a sala com a outra roupa, ele pode ser que ele, na filmagem da sala e na filmagem do quarto se confunda as roupas, né? Então vamos dizer que filma na sala com uma roupa e quando ele volta do quarto, ele está com aquela mesma roupa, porque não teve um continuista que falou, não, ele tem que essa outra cena que a gente está filmando na sala, ele tem que estar com essa outra roupa, porque a gente vai mostrar antes ele trocando de roupa. Então, o continuista é para isso, basicamente. É para que a continuidade das cenas não se perca. Bom, aqui você tem no item ponto 10 um produtor. O produtor, geralmente, é o dono da empresa produtora. Ele é a pessoa que vai ser responsável por administrar a produção. Mas ele não administra o dia a dia da produção, o dia a dia do orçamento. Para isso, ele contrata o produtor executivo. Então, o produtor, vamos dizer, ele vai escolher o projeto que ele quer filmar. Alguém mandou um roteiro para ele, mandou um livro e falou: esse filme eu quero fazer. Ele vai captar os recursos para aquele filme, vai fazer todo o processo de captação, né? Quer dizer, talvez ele contrate até um captador de recursos, geralmente é assim que se faz, ou vai inscrever o projeto em editais para conseguir dinheiro, mas ele que coordena toda essa parte de captação de recursos. Conseguido o dinheiro, ele vai contratar alguém para administrar esse dinheiro, ele acompanha essa administração o tempo inteiro, já que o dinheiro está no nome dele, ele que vai ter que prestar conta daquilo, mas ele contrata um produtor executivo para administrar aquele orçamento. Vocês estão vendo que esse produtor executivo entrou 13 semanas antes. Todo mundo, ó, a assistente de direção entrou 10 semanas, o diretor de produção entrou 10 semanas, ele entrou 13 semanas, porque ele inicia o processo da pré-produção.
Ele entra, inclusive, antes do início da pré-produção, porque ele vai ter que ler o orçamento, ele vai ter que estudar o roteiro, ele vai ter que definir já algumas pessoas da equipe para começar a entrar, o assistente de direção, já vai contratar o assistente de direção, já vai contratar o diretor de produção, já vai conversar com atores sobre o contrato. Então ele já vai entrar antes para fazer essas contratações. E ao fazer essas contratações, ele tem o orçamento, que é esse orçamento aqui, por exemplo, na frente. Então ele sabe que o ator tal está previsto ganhar 50 mil para fazer o filme. Então ele vai ter que negociar com o ator que o diretor escolheu para o ator aceitar os 50 mil para fazer o filme. Se o ator não aceitar, o ator quiser, vamos dizer, 100 mil, não, com menos de 100 mil eu não faço. Esse produtor executivo vai conversar com o diretor e com o produtor e vai falar, ó, gente, esse ator não aceita os 50 mil. E o diretor, o produtor fala, não, mas a gente quer ele, de qualquer maneira. O que o produtor executivo vai ter que fazer? Ele vai ter que ver no orçamento inteiro de onde ele pode tirar esses 50 mil reais para pagar a mais para o ator do que estava previsto no orçamento. Então ele vai, vamos dizer, tirar do. Ah, a gente vai ter que filmar 2 dias a menos para economizar esses 50 mil para pagar o ator. Ou eu vou ter que reduzir o salário de outros atores. Eu vou ter que reduzir o salário de algumas pessoas da equipe. Ele vai ter que fazer essa negociação, porque no final das contas não pode gastar mais do que tem o orçamento, certo? Bom, tem uma assistente executiva, que é uma pessoa também que auxilia o produtor executivo, faz muito de acompanhar os gastos que as pessoas de cada equipe vai fazendo. Então você tem assim, você passa uma verba para a produção, passa uma verba para a arte, e depois você tem que controlar aquela verba, como é que está sendo gasta, as prestações de contas de cada pessoa que pegou verba, e geralmente é o assistente executivo que faz esse controle. Aí você tem o item 2.1.13, é o diretor de produção. O diretor de produção é uma pessoa que ele tem a função de conseguir tudo que é necessário para fazer uma filmagem para todas as equipes. Então vamos dizer assim, você vai filmar uma casa. Para você filmar, escolher ter essa casa, você vai contratar antes um produtor de locações, que é esse 2.1.17, produtor de locações. Esse produtor de locações, o diretor do filme vai passar pelo briefing de qual casa ele quer, qual tipo de casa, e esse produtor de locações talvez ele já tenha até casas que ele já trabalhou, que ele sabe que servem para aquele diretor, ele já fez filmagem lá, ele vai naquela casa, vai conversar com o proprietário aceita ou não filmar, faça o valor, ele vai conversar com a produção, vai conversar com o diretor, e no final, depois dele ver várias locações de casas, ele indicar para o diretor e falar do valor para a produção, vai se definir qual casa vai filmar. Tendo essa casa, o diretor de produção vai ter que ver o quê? Ele vai ter que ver assim, como é que uma equipe filma naquela casa, o que é necessário? É necessário um lugar para as pessoas almoçarem durante a filmagem. Então ele vai ter que ver um lugar ou na própria casa, ou geralmente fora da casa, para não fazer barulho, onde se sirva a refeição para a equipe. Ele vai ter que ver um lugar onde vai parar os caminhões de equipamento, os carros de equipe, a van de figurino, a van de arte. Ele vai ter que pedir autorizações para a prefeitura para parar, para reservar vagas, para parar aqueles carros para filmar naquela casa. Ele vai ter que ver como é que eu uso energia para a gente filmar, para acender os refletores. É um gerador? Então ele vai falar com o produtor executivo, precisamos de um gerador de tantos kVA para que aí o produtor executivo vai conversar com a locadora de equipamento, fala, precisa de um gerador tal. Então o diretor de produção vai definindo todas essas coisas necessárias, entendeu? Aí no dia da filmagem você precisa que a equipe chegue no set de filmagem em tal horário. Como é que a equipe vai para essa filmagem? Tem pessoas que vão de carro próprio, outros vão se encontrar em algum lugar que vai passar um carro para pegar elas. Outras, o elenco, por exemplo, provavelmente vai ter que ir um carro na casa de cada pessoa no hotel onde o ator está hospedado para pegar o ator, ou pelo menos os atores principais geralmente é assim, eles são pegos no local onde eles moram, onde eles estão hospedados. E quem vai coordenar tudo isso é o diretor de produção com essa equipe aqui, ó, de várias pessoas na produção. Assistentes, geralmente os filmes maiores como esse, você tem, por exemplo, um assistente de produção só de transporte. Esse assistente de produção coordena o transporte.
Então ele diz, ó, ele fala com os motoristas, você tem que estar em tal lugar, tal hora para pegar tal pessoa. Ele vai coordenar o transporte inteiro. Aí no meio do set precisa pegar um equipamento especial. Esse coordenador de transporte que vai cuidar disso, ele vai passar para o carro que ele vai escolher para pegar esse material. Ele vai acompanhar o horário que um determinado ator termina a gravação para ter um carro lá disponível para levar esse ator de volta para casa. Então ele fica responsável por isso. E tem outros assistentes de produção que ficam responsáveis por outras coisas. Né? Alguns ficam responsáveis por cuidar da alimentação, de ser responsável por avisar a empresa que fornece o serviço de catering para a produção, o horário que ela tem que chegar, quantas pessoas vão comer naquele dia, quantas pessoas vão tomar café da manhã, etc. E tal. Bom, aí vamos passar mais para baixo. Você tem uma pessoa que faz parte da produção, mas essa pessoa só trabalha no set de filmagem. É o platô. O platô é a equipe dele, né? Aqui você está vendo um platô e um assistente platô. Esse ator. Agora vamos só pensar no seguinte: vocês estão vendo que o platô e a continuista, por exemplo, duas pessoas, eles trabalham basicamente na filmagem. E por que eles estão aqui uma semana na pré-produção e o platô 3 semanas na pré-produção? A continuista uma semana e o platô 3 semanas. Porque a continuista tem que entrar antes uma semana, porque ela tem que estudar o roteiro. Para ela fazer aquele trabalho de garantir a continuidade de cada filmagem, ela tem que conhecer bem o roteiro. Ela tem que conhecer bem o plano de filmagem para saber a ordem que vai ser filmado, para ela pensar bem em que item é importante anotar naquele dia de filmagem para ser usado, sei lá, 3 semanas depois em outra filmagem que é a continuidade daquela, entendeu? Então, essa pessoa tem que entrar uma semana antes. O platô entra 3 semanas antes porque ele tem que conhecer todas as locações, ele tem que conhecer todo o equipamento que ele vai precisar, porque o platô é a pessoa que chegou num set de filmagem, ele vira a pessoa responsável por fazer tudo acontecer naquele set de filmagem. Então, assim, o diretor de produção e a equipe de produção deixaram tudo pronto para o set de filmagem funcionar. Assim, tipo, tá lá o equipamento, tá lá a alimentação, tá lá o camarim já garantido para maquiar os atores, tá lá tudo que precisa. Os atores vão estar lá na hora certa, porque teve o transporte para eles, etc e tal. Mas quando chega tudo isso no set de filmagem, quem vai coordenar a movimentação de tudo isso, o trabalho de toda a equipe e todo o elenco e tudo, é o platô. Então, assim, o ator sabe que a primeira cena é na sala. Então, o que o ator vai? Ele já vai montar todo o set fora da sala. Então, assim, o equipamento de onde o diretor vai ver as cenas não pode estar na sala, porque na sala vai estar acontecendo a cena. Não pode aparecer o carrinho onde fica o equipamento onde o diretor monitora a cena. Tem que estar na cozinha, ou tem que estar no quarto. Na sala não pode estar material de iluminação que não vai ser usado na cena. Então, por exemplo, tá cheio, os tripés, os revetores, o platô tem que saber onde coloca isso. Ele tem que saber baseado no plano, na ordem do dia. Ele sabe o que vai ser filmado primeiro. E se for naquele dia só a sala, ele sabe que aquilo vai ter que ficar em outro local da casa. E durante a filmagem, ele vai acompanhando todo o trabalho. Então, assim, você precisa agora mudar de cena. Você está filmando na sala, só que agora você vai filmar uma cena na sala que se passa uma semana depois. Uma semana depois, os móveis já estão em outro lugar, já tem uma outra coisa, já mudou um pouco o cenário, então ele sabe que naquele momento toda a equipe de fotografia tem que sair para deixar a equipe de arte trabalhar para montar o cenário, remontar o cenário, refazer o cenário. Depois que a equipe de arte trabalhar, ele chama a equipe de fotografia de volta para ela montar a luz. E assim vai, então ele vai coordenando o funcionamento do set. Ele sabe que aquela cena que está sendo filmado tem uma previsão de terminar em meia hora, então ele avisa para o pessoal da alimentação: ó, gente, daqui a meia hora o almoço tem que estar prontinho, certinho, pronto para as pessoas chegarem e pegarem o prato delas. Então ele passa essa informação para não atrasar o horário de alimentação. Assim, tipo, se você parou uma filmagem que tem uma hora para almoço e o almoço não está pronto, ou não está preparado, não está certinho os recheios já quente, vai atrasar o horário do almoço, porque se atrasar 10 minutos do início do almoço,
a equipe tem direito a 1 hora de almoço, então a equipe vai atrasar 10 minutos para voltar para o set de filmagem, você perdeu 10 minutos do dia. Então o platô tem que estar coordenando tudo isso. E também assim, se você está filmando numa externa, uma cena externa, vamos dizer que você está filmando uma cena que precisa de muito barulho e do lado do local que você filmou tem um bar com uma música numa altura. Geralmente a equipe de platô é a equipe que vai lá e conversa com o cara do bar, pede para ele abaixar o som, essas coisas todas que acontecem. Ou ajuda a controlar o tráfego, geralmente com a autorização da prefeitura, ajuda a colocar cavaletes para não deixar carro passar, tudo isso é responsabilidade do platô. Agora você tem o outro item aqui, que é o diretor de fotografia. Por que o diretor de fotografia, que é a pessoa que faz a fotografia durante a filmagem, ele está entrando 3 semanas antes? Ele está entrando 3 semanas antes porque você, para fazer a direção de fotografia de um filme, você tem que conhecer tudo daquele filme. Então você tem que ler bem o roteiro, discutir o roteiro cena por cena com o diretor para saber o que o diretor quer, o que você vai precisar de luz para filmar aquela cena do jeito que o diretor quer, o que você vai precisar de movimento de câmera, se a câmera vai ter que fazer grua, se vai ter carrinho, se vai ficar parada. Você tem que entender tudo. Além do mais, você tem que visitar todas as locações, para ver o que você vai ter, né? Como é que é o local que você foi filmar, onde você vai colocar a luz, se entra luz forte do sol, em que horário do dia. Então, se entra luz forte do sol pela janela de manhã, você fala, não, fala para você em direção, ó, essa cena aqui não pode ter luz do sol, então vamos fazer o seguinte, você marca ela para tarde, não para amanhã. Então ele tem que conhecer tudo, ele tem que ver o trabalho que o diretor de arte está fazendo e conversar muito com o diretor de arte sobre as cores que o diretor de arte está usando, as cores do cenário, conversar com o figurinista e com o diretor de arte sobre as cores do figurino, porque tudo isso faz parte da fotografia. As cores do filme, a luz do filme. Então, 3 semanas, às vezes é até pouco, né? Dependendo da quantidade de locações, do tamanho do filme, é pouco para você estudar todo o processo que você vai precisar na filmagem, definir tudo. Aqui você tem equipe de fotografia, tem o assistente de câmera, segundo assistente de câmera, que são as pessoas que vão operar a câmera. Tem também o eletricista-chefe, o maquinista, que são as pessoas que vão operar o equipamento de luz e equipamento de movimento, equipamento traveling, grua, etc. Essas pessoas estão entrando aqui 1 semana antes, porque elas têm que testar o equipamento, tem que conhecer o equipamento, tem que ir na locadora, tem que separar o equipamento, tem que carregar o caminhão. Então aqui está calculado. E também, geralmente, principalmente o eletricista-chefe e o maquinista-chefe, eles fazem visita em todas as locações. Porque eles têm que conhecer como é que vai ser a locação que eles vão filmar. Porque quando eles chegarem lá de manhã cedo para filmar, eles têm que saber onde é que eles vão colocar o equipamento, saber o que eles vão ter que ligar, onde, vão puxar a luz de onde, como é que vai vir o cabo do gerador que está na rua para entrar dentro do prédio, sabe tudo isso. Então eles têm que conhecer bem a locação para saber o que é necessário fazer, porque assim, filmagem, um filme desse que custa 6 milhões e pouco, se você tiver 5 semanas de filmagem, cada semana de filmagem vai custar 600 mil reais. Então, cada dia de filmagem, que são 6 dias por semana, vai custar 100 mil reais. Se são 10 horas por dia, cada hora custa 10 mil reais. Então, assim, se você atrasou meia hora para montar o seu equipamento, você já fez a produção perder 5 mil reais. Cinema é tudo assim, tudo custa muito caro, cada minuto custa muito. Então, cada um tem que estar bem preparado para chegar na hora, fazer tudo o mais rápido possível para deixar pronta para filmar a cena. Aí depois você tem pessoas que trabalham com eletricista e maquinista, assistente elétrico, assistente de maquinário, e tem pessoas que trabalham com a câmera. É o logger. Logger é a pessoa que quando você filma, as câmeras usam um cartão. Aquele cartão, você encheu aquele cartão, você passa para o logger, e o logger vai descarregar aquele cartão no computador e depois devolve o cartão vazio para o assistente de câmera para gravar novas cenas. É um trabalho super importante, porque imagina se você perder aquelas cenas. Você filmou uma cena, gastou o dia inteiro para filmar uma cena numa casa, você nunca mais vai voltar para aquela casa. Você pagou um dia de filmar naquela casa. Aí o logger carregou errado o negócio, o assistente de câmera já usou o cartão para outra vez,
e o logger apagou as imagens no computador. Não copiou certo, etc. Tal. Pronto, você vai dar um prejuízo de 100 mil reais para a produção, porque vai ter que voltar todo mundo naquela locação para filmar tudo de novo. Então é um trabalho super importante. Bom, vamos descendo aqui. Você tem a direção de arte, diretor de arte. O diretor de arte é a pessoa que pensa, isso sempre junto com o diretor. O diretor opina em tudo, mas você pensa muito as cores, o que você vai usar de móveis numa locação. Ele é essencial para opinar se aquela locação é boa ou não para o filme, porque o diretor vê a locação se é boa muito por causa da movimentação dos atores, por causa dos locais onde ele pode colocar a câmera. Fotografia também, pela mesma coisa, ele também vê também muito pela luz. Agora, o diretor de arte tem que pensar se aquela locação tem a ver com o personagem, por exemplo. Então, você vai filmar um personagem que é um milionário. E o produtor de locação conseguiu uma casa que é uma casa que não é de milionário, sabe? Então, assim, a diretor de arte vai falar, não, isso aqui não tem nada a ver com o que eu estou pensando, assim, eu preciso, essa sala do milionário tem que ser enorme, porque ela vai estar cheia de móveis caros, etc e tal, isso aqui não serve. Então ela já começa a opinar aí. Depois ela vai escolher o que objetos vão na sala, vão escolher que móveis vão na sala, quais as cores das coisas, que pecinha que vai ter em cima da mesa, tudo isso o diretor de arte vai pensar. E sempre junto com o fotógrafo do diretor, porque ele vai chegar para o diretor e falar, estou pensando em colocar aqui um sofá nesse lugar para o personagem principal sentar. Aí o diretor pode falar, não, acho que esse sofá está muito grande, eu pensava uma coisa. E o diretor de fotografia pode falar, não, essa cor não é boa, porque eu estava pensando numa luz do filme ser uma luz mais fria e não quente, etc. Então, assim, é tudo discutido junto. A mesma coisa o figurinista. O figurinista é a pessoa que vai ser responsável por ver o figurino do elenco, né? E ela é, assim, tem que sempre estar conversando com a diretora de arte, porque a diretora de arte é que define junto com o fotógrafo, mas mais a diretora de arte, define as cores do filme, define o estilo das pessoas, como as pessoas se vestem, como aquele milionário se veste no filme. Então ela vai discutir isso com a figurinista e a figurinista vai produzir as roupas que o elenco vai usar. Ela pode chegar numa loja e alugar ou pedir emprestado em troca de crédito no filme uma roupa tal, ou pode comprar tecido e contratar uma costureira para costurar, por exemplo. Vocês veem que vocês têm aqui produtor de arte, produtor de objetos, tudo auxilia a arte e o figurino. Produtor de figurino, estagiário de figurino. Produtor de figurinos e produtor de arte e produtor de objetos e produtor de figurinos, são as pessoas que vão atrás. A figurinista definiu que o ator tal veste tal tipo de roupa. Quem vai pesquisar aquela roupa, as lojas onde aluga-se aquela roupa, onde compra aquela roupa, ou onde vende o tecido para fazer aquela roupa, é a produtora de figurinos. Objetos é a mesma coisa. A diretora de arte conversa com o diretor e define que vai ter um sofá tal, com uma mesinha do lado, onde vai ter um jarro tal. Quem vai atrás desses objetos é a produtora de objetos. E geralmente elas vão numa loja, veem o objeto tal e falam assim, acho que esse aqui tá legal. Tira uma foto daquele objeto, manda para a diretora de arte, a diretora de arte acha, não, eu pensava em outra coisa. Ela tem que ir atrás de outros objetos, porque não é aquilo que a diretora de arte quer. Bom, além disso, você tem técnico de som direto. O técnico de som direto está uma semana aqui, ele é uma pessoa que basicamente vai trabalhar só no set de filmagem. Mas ele, além de ter que acompanhar as discussões sobre o roteiro com o diretor várias vezes, tem que visitar todas as locações, porque o técnico de som direto tem que conhecer todas as locações, para saber que tipo de ruído tem naquele local onde a locação está, se o teto da locação é muito baixo ou muito alto, se isso vai dar reverberação de som, e ele vai precisar de manta de som para tirar essa reverberação, então ele precisa conhecer todas as locações, então se calcula aqui no orçamento uma semana de trabalho do técnico de som, que poderia até ser mais, poderia ser 2 semanas. Contra-regra é a pessoa que vai cuidar dos objetos, assim, no momento em que o objeto foi produzido pela produtora de objetos, ele, contra-regra, vai ficar responsável por aquele objeto, o filme inteiro. Enquanto aquele objeto aparecer e não for devolvido, ele é o responsável. Então, vai filmar, ele vai no local onde ele guardou o objeto e vai colocar o objeto lá em cima da mesa onde ele aparece. Terminou de filmar aquela cena, ele vai pegar o objeto e vai levar embora. Para não quebrar, para não sumir, ele é responsável por guardar aquilo. E ele é responsável também, por exemplo, por coisas, por exemplo, tem um quadro na parede. Quem vai pregar aquele quadro na parede? O contra-regra.
Se na hora que o diretor e o diretor de fotografia enquadraram o ator, aquele quadro não tá bom, porque ele tá meio fora do quadro. Aí o contra-regra vai lá e vai arredar o quadrinho um pouquinho, vai dar o buraquinho da parede, vai tapar o outro buraquinho com massa, etc. Aí é assim que funciona. A camareira é a pessoa que também que cuida, faz a parte do contra-regra em relação ao figurino, guardar o figurino, separar o figurino por elenco, faz as provas de roupa com o elenco junto com o figurinista, passa a roupa para o ator filmar no dia, é responsável por lavar a roupa, mandar lavar a roupa na lavanderia, a roupa necessária que seja lavada, já sabendo quando que aquela roupa vai ser usada no filme de novo, então se a lavanderia demorar 3 dias para entregar a roupa de volta e vai filmar com aquela roupa em 2 dias, não serve, tem que arrumar outra lavanderia, ou ela mesmo lava. É assim. Maquiador e cabeleireiro também entram antes, porque eles têm que estudar cada ator do filme e cada tipo de maquiagem, dependendo de cada cena, né? Então tem que fazer estudos de maquiagem, tem que ver o rosto de ator, ver os produtos que ele vai usar. O cabeleireiro é a mesma coisa em relação a cabelo, e o assistente maquiador trabalha com maquiador. Essa é uma equipe de uma pré-produção desse filme. Você não começou a filmar e você já tem 43 pessoas trabalhando antes de começar a filmagem. Cada uma entrando numa fase da pré-produção, né? Bom, aí você tem alimentação, que é basicamente essas pessoas que estão trabalhando, mais os motoristas que vão. Depois embaixo a gente vai falar de transporte, mais os motoristas que estão trabalhando no filme, mais o elenco que vai fazer ensaio, todo mundo tem que comer. E essa alimentação é paga pela produção. Então você tem aqui 1.400 unidades de almoço, vamos dizer assim, a R$ 25 cada um. O elenco, quando vai ensaiar, geralmente o elenco, se a equipe está ganhando R$ 25 para almoçar, o elenco geralmente ganha o dobro disso. Se o elenco é de fora, do Rio de Janeiro, ele vai filmar em São Paulo, por exemplo, e está hospedado no hotel, ele tem que ganhar, além de ter o almoço, ele vai ter que ganhar uma verba que a gente chama de perdim para ele à noite comer, para ele jantar, porque ele não está em casa, né? Ele está fora da cidade dele. E aqui você tem manutenção de café, água mineral, porque isso é que uma equipe de cinema mais gasta, né? Todo mundo bebe café o tempo inteiro, e água mineral você tem que ter para as pessoas beberem, né? Se a pessoa está na rua fazendo produção, ela precisa ter uma água mineral no carro ou parar no lugar para beber água. Se ela está na produtora, você tem que entregar água mineral para beber na produtora. Bom, transporte. Vamos ao transporte. Vocês veem que no transporte, os veículos aqui, cada um desses aqui é um veículo, eles vão entrando também por semanas. Cada um entra numa semana, assim, não é que todos trabalham a mesma quantidade de semana. Então vocês estão vendo que o carro da produção com combustível está começando a trabalhar 9 semanas, vai trabalhar 9 semanas da pré-produção. Então ele vai entrar 9 semanas antes de começar a filmagem. Aí ele vai ser usado para levar as pessoas na locação, para o diretor de produção ir nos lugares que ele precisa ir para produzir tudo para o filme, etc. Tal. Tem um carro de produção de locação que fica. Geralmente o carro é do próprio produtor de locação, só que você paga um salário para o produtor de locação e paga também um valor adicional pelo carro que ele está alugando para o filme. Você vê que ele é o carro que fica mais tempo, justamente por aquilo que eu falei. O produtor de locação, ele entra antes. Então pode ser que ele até saia antes de acabar a pré-produção. Ele produziu todas as locações 3 semanas antes de começar o filme. Então ele saiu, só que ele já tinha entrado 3 semanas antes de começar a pré-produção, já vendo locações. Hoje em dia, em boa parte das produções, principalmente essas mais caras, o produtor de locação fica até o final da filmagem. Porque como ele contratou aquela locação, ele foi a pessoa que negociou a locação, é sempre ideal que ele acompanhe a filmagem naquela locação. Porque se der qualquer problema, ele tem contato com o proprietário, ele tem uma certa negociação com o proprietário de devolver o imóvel do mesmo jeito que foi entregue. Então ele fica ali durante a filmagem acompanhando se ninguém está estragando uma parede, se ninguém está detonando alguma coisa da locação. Então o ideal é que dessa pessoa da produção, se não der tempo, por exemplo, que você alugou, conseguiu uma locação e a produção fez um contrato para usar aquela locação por uma semana. 6 dias de filmagem. 6 dias vão filmar naquela locação e a diretora de arte disse que precisa de 4 dias para montar o cenário daquela locação. Então são 10 dias, vão pagar 10 dias pela locação. Aí não deu para filmar tudo no tempo previsto, vai precisar de mais 2 dias. Se você tem um produtor de locação com você, ele vai ligar para o proprietário e falar: preciso de mais 2 dias, é possível? Quanto é que dá para fazer? Essas coisas e tal. Então o ideal é isso.
Por isso que nos filmes que tem dinheiro para pagar o produtor de locação até o final da filmagem, ele acompanha tudo até o final da filmagem. Aí vocês veem, tem uma van de produção, que é a mesma coisa. Está 4 semanas, está menos semanas, porque essa van de produção é quando você tem que usar mais pessoas, né, que não cabe num carro. Então ela é usada muito, por exemplo, para quando você tem que. A equipe inteira, antes de começar a filmagem, a equipe inteira, geralmente, a equipe inteira que eu falo assim é direção, assistente de direção, produtor, prator, técnico de som, diretor de arte, todos eles visitam a locação juntos, porque visitando a locação juntos, todo mundo vê o que cada um vai precisar naquela locação e todo mundo entende o que vai precisar fazer. É aí que a diretora de arte, por exemplo, vai entender que o fotógrafo está pensando em colocar a luz em tal lugar da sala que vai filmar. Então ela não pode colocar, não pode pensar que ali vai ter um móvel, que não, aquele lugar é para colocar luz. Ou o diretor está pensando em fazer uma cena em que a câmera dá uma volta em torno do ator. Aquilo, tudo bem, aquilo já foi discutido dentro da produtora numa reunião da direção de arte com ele e do fotógrafo com ele. Mas no set de filmagem, a diretora de arte e o fotógrafo vão entender exatamente como vai ser aquilo para saber onde que eles podem colocar luz, onde que eles vão precisar iluminar e onde que eles podem colocar tal objeto para onde que vai pegar, né, na cena. Então, de repente, se a diretora de arte não sabe que a câmera vai dar um giro, ela monta o cenário do lado de cada sala e deixa o outro lado vazio, porque o outro lado nunca vai aparecer, porque nunca tem cena do outro lado. Mas na visita de locação ela pode descobrir que ela vai precisar cenografar, ela vai precisar colocar móveis do outro lado, porque aquele lado não tem cena, mas ele num certo momento da cena ele vai aparecer, porque a câmera vai fazer um giro. Então vai mostrar aquele outro lado. Então ela precisa arrumar móvel para aquele outro lado, precisa pintar a parede do outro lado. Então essa visita é muito importante. Porque coisas que não foram discutidas antes, nas reuniões que tem as equipes, se definem na hora da videolocação. O diretor de som, por exemplo, vai entender onde que ele pode colocar microfones, por causa que ele vai entender como é que vai ser filmada aquela cena, quantos microfones ele vai precisar, onde que ele vai colocar, e aí que se entende tudo. Bom, aqui tem outros transportes, tem o... Eu estou colocando aqui todos os carros com combustível, porque geralmente hoje em dia se faz assim, né? Você não dá um dinheiro para o motorista ir no posto de gasolina da produção para ele ir, hoje acabou meu combustível, então está aqui mais R$ 200, vai lá e coloca no tanque. Não. Hoje em dia você já define que o motorista vai receber tanto por semana ou tanto por dia de combustível. Então R$ 70 por combustível por dia. Aí o motorista tem dia que vai andar pouco, então vai gastar R$ 40, tem dia que vai andar muito e vai gastar R$ 100 de combustível. Mas aí deu certo, porque 40 e 100 você faz a média deu 70, então é um valor bom para ele. Então geralmente a negociação é feita assim, já estipula um valor por dia e que você vai pagar junto com o cachê do motorista, do carro dele, do aluguel do carro dele, você paga também esse valor de combustível. Mas você tem combustível que você tem que gastar independente disso, né? Você tem carros de pessoas... Tem carro que não entra nesse esquema dessa negociação de combustível, e tem vários carros que você, por exemplo, elenco que vai com carro próprio, que negocia que vai ter um combustível, a produção vai pagar um combustível para ele, então você coloca aqui um valorzinho de combustível para pagar o combustível do diretor, que quer ter combustível, porque ele vai todo dia para a produtora de carro e vai visitar muitos lugares. É assim, é um dinheiro que você coloca, calcula mais ou menos, que você sabe que uma hora você vai precisar gastar. Aí você tem vários equipamentos, material sensível aqui, R$ 500, é muito talvez. Material para gravar o teste de elenco, aí tem aluguel espaço para ensaio de elenco, aluguel de computadores. Hoje em dia muitas produtoras nem usam esse orçamento, porque todo mundo da produção já tem o seu notebook. Então no máximo a produtora tem três computadores lá da equipe da produção para usar no filme, mas já são da produtora mesmo. Então esse aluguel de computadores nunca nem sempre é utilizado. E o valor de teste de elenco, R$ 10.000, que é teste de elenco, né? Se você vai fazer o teste com um ator, por exemplo, você vai ter que pegar aquele ator, você vai ter que gastar um dinheiro de local para
esse espaço para ensaio de elenco, você vai ter que gastar comida durante o teste de elenco, você vai ter gasto isso aqui, 10 mil reais para o teste de elenco. Pronto, agora vamos para produção e filmagem. A gente chama produção e filmagem, mas é a filmagem do filme, né? Na verdade, assim, essa filmagem, quando ela inicia, basicamente o ideal é que toda a programação da filmagem já esteja pronta. Ela foi feita pela assistente de direção, conversando com toda a equipe, e você já sabe o que você vai filmar do primeiro até o último dia de filmagem. Esse filme aqui, que é um filme maior, ele tem 8 semanas de filmagem. A maioria dos filmes assim tem 5 semanas, 6 semanas, alguns têm até 4 semanas, esse tem 8. Você, para montar esse cronograma de filmagem, você vai saber o que você vai filmar na primeira semana, na segunda, na terceira, na quarta. Você teve que conversar com todas as equipes, por quê? Vamos dizer, por exemplo, que você vai filmar numa casa, aquela casa que eu estou falando que tem a sala e o quarto. A diretora de arte pode simplesmente conseguir um móvel muito bonito naquela casa, mas aquele móvel custa caríssimo. Então ela chega para a assistente de direção e fala o seguinte, ó, a gente para gastar menos dinheiro, o ideal seria que só filmasse um dia com esse móvel. Então a assistente de direção tem que pensar em todas as cenas que acontece, onde aparece aquele móvel e colocar tudo no mesmo dia. Mas pode ser que para você colocar todas as cenas com aquele móvel no mesmo dia, você vai ter que atrapalhar a fotografia, porque ela vai ter que mudar de luz várias vezes, porque naquele móvel tem cenas de dia, as cenas que aparecem naquele móvel tem cenas de dia, tem cenas de noite. Então o diretor de fotografia fala, não é ideal fazer isso não, porque você vai gastar muito mais tempo para montar a luz, porque vai ter que mudar a luz de dia para noite, então você vai acabar gastando muito mais dinheiro do que o valor do aluguel desse móvel. Então é melhor você pagar mais pelo móvel, ficar mais dias, mas filmar ele no tempo necessário. Então todas essas conversas acontecem na pré-produção. Então você vê que é muito complicado. Além disso, para você montar esse plano de filmagem, você tem que saber o custo da locação, você tem que saber quando que aquela locação está livre para filmar. Pode ser que você não consiga filmar na primeira semana, porque o cara que aluga a locação para você disse que só pode ser daqui a 3 semanas. Então você vai ter que esperar 3 semanas, tem que filmar outras coisas antes. Pode ser, que é o que mais acontece, que tenha problema de elenco. Os atores que filmam na locação, tem um que tem que viajar uma semana para fazer uma gravação de uma televisão e tem que ficar uma semana fora, então não pode ser naquela semana que vai filmar nessa casa. Um outro ator tem peça de teatro de sexta a domingo, então ele tem que sair para ir para o teatro às 7 horas da noite e ali naquela locação só tem cena noturna à noite. Então, no dia que esse ator faz teatro, sexta, sábado, domingo, não pode filmar naquela locação. Então, tudo isso, assim, direção tem que coordenar, junto com a produção, definir o plano de filmagem exato. E isso muitas vezes muda, né? Porque você está filmando num parque, por exemplo, chove. O que você vai fazer? Ou você vai para uma outra locação que está pronta e que você não perde aquele dia, ou você não filma aquele dia e você vai ter que filmar no dia seguinte e vai ter que mudar tudo porque no dia seguinte o que estava previsto para filmar era uma outra coisa que o ator que não estava o ator que está no parque, só que o ator que está no parque não pode filmar no dia seguinte, então não pode filmar no dia seguinte no parque. Então você perdeu um dia de filmagem no parque, você vai ter que fazer uma outra coisa para depois voltar no parque no outro dia que o ator pode. Então você vai mudando esse plano de filmagem o tempo inteiro. Você estava previsto você filmar 5 semanas dentro da casa, ou 5 dias dentro da casa, e não conseguiu. Foi mais lento do que o previsto. Então vai precisar de mais um dia. Então, se vai precisar de mais um dia, o que seria o sexto dia que ia filmar no parque, não vai poder mais ser parque. Então vai ter que mudar tudo. E o ator que seria no sexto dia que já estava confirmado, vai ter que mudar a data dele. Na data que está pensando em colocar ele não pode mais. Então, assim, essas mudanças acontecem o tempo inteiro. Então, assim, o assistente de direção e o segundo assistente de direção sofrem porque o tempo inteiro tem que estar mudando o plano de filmagem. Aí você tem aqui, o diretor também, geralmente é uma verba total para a filmagem, poderia ser por semanas, mas necessariamente é uma verba total. Aí a equipe inteira, praticamente toda ela, exceto o produtor, que é uma verba também, o resto tudo em 8 semanas, que é o tempo que todo mundo vai trabalhar, né, no filme.
E essas 8 semanas, na verdade, assim, você vê, você em direção, o trabalho da sem direção no set de filmagem é coordenar tudo. A sem direção tem que ter o filme na cabeça. Ele tem que saber exatamente que ator vai precisar estar pronto em que horas, e ele tem que avisar o figurinista que daqui a 2 horas o ator tal tem que estar vestido, e eu avisar a maquiadora que o ator tal tem que estar maquiado, porque ele já vai entrar no set de filmagem para ensaiar. Tem que saber avisar a produção o tempo, o que vai filmar de manhã, porque para prever o horário do almoço e passa para o platô, e aí o platô vai avisar a pessoa responsável pelo almoço. Então, assim, essa direção coordena o set inteiro, né? Ele sabe a ordem que vai ser filmado cada plano, então ele já conversa com o ator antes e diz, ó, a cena, por causa da iluminação, aquela cena que você sai da sala, vai pro quarto e depois volta pra sala, ela não vai ser feita na sequência, vai fazer na sala um monte de coisas que acontecem em outros dias, e só depois você vai fazer a cena de você entrando no quarto. O ator já entender que ele vai ter que pensar na interpretação dele, já sabendo que ele vai ter a continuação daquela cena não vai ser feita naquele dia, vai ser feita uma semana depois. Então tudo isso sem direção é responsável por cuidar. Eles os assistentes dele, né? Que eu já falei, que tem assistente de direção que é responsável por cuidar só da figuração, para dizer, escolher como é que a figuração vai aparecer, para dizer pro figurante, ó, tá, você vai ficar aqui, na hora que aquele ator sentar no sofá, você anda e vai para aquele lado. Ele, geralmente, esse sem direção 3 ou às vezes o 2 dirige o ator, o figurante no set, né? Dirige a partir do que o diretor sem direção falaram que o ator, o figurante tem que fazer, né? O produtor de elenco continua aqui na filmagem porque tem filmes que até se dispensa o produtor de elenco, mas não é o ideal, porque o produtor de elenco é que geralmente conversa com o ator, né? Ele que vai ligar para o ator hoje e dizer, ó, você filma daqui a 2 dias. Ele que vai falar para a produção, ó, o ator vai ter que estar aqui daqui a 2 dias, ele só pode sair do Rio de Janeiro à noite, então vê uma passagem aérea para ele a partir de tal horário, que é o horário que ele está ali para vir para cá para filmar no dia seguinte. Tudo isso, o produtor de elenco, é o ideal que ele continue para fazer isso. Continue isso, eu falei, produtor executivo, tudo já está. Produtor, platô, tudo isso já foi conversado, né, com você. O diretor de fotografia também já expliquei como é que é o trabalho dele, no set de filmagem. Geralmente se chega, os assistentes de câmera montam a câmera, o logger vai montar o computador dele, na mesinha dele e tudo, e o diretor de fotografia já vai falar com o maquinista eletricista a primeira luz que ele vai montar, porque ele já sabe qual o primeiro plano que vai ser filmado. E aí o eletricista vão começar a puxar os cabos, vão começar a montar os tripés, vão começar a colocar os refletores. E é tudo isso, o diretor de arte já montou o cenário e na última hora ele vai apenas ajustar coisas, vai ajustar de acordo com o enquadramento, vai colocar objetos que são muito caros, que ele não quer que se coloque antes, então ele vai junto com o contra-rega ver o local exato para aquele objeto, na hora que for filmar o objeto, porque se ele deixar aquele objeto lá enquanto está filmando outras coisas, alguém pode passar com o refletor lá, bater no objeto, cair no chão e quebrar, e já se vai R$ 2.000 o valor do objeto. Então, esses objetos assim, o ideal é que se coloque só na hora de filmar. Então tudo isso, a figurinista é a mesma coisa, a figurinista vai coordenar os atores vestirem a roupa, né? Como é que se a roupa tá boa, se é aquilo mesmo, se é melhor ter um botão aberto ou um botão fechado, se é melhor dobrar a bainha da calça, etc e tal. Então tudo aquilo que foi conversado na pré-produção vai sendo feito durante a filmagem. O técnico de som também chega lá, já monta o equipamento dele e já começa a acompanhar o ensaio para ver onde é que ele tem que colocar o microfone, se é microfone de lapela ou se é microfone no direcional que vai num boom, né, que é aquela vara, qual o melhor jeito de gravar aquela cena, etc. Tal. Tem geralmente dois microfonistas, um talvez opere o boom, o outro cuida de colocar os lapelas nos atores. Contra-regra, camareiro, maquiador, tudo isso já foi conversado. Tem o elenco aqui, o elenco do filme. Esse filme, o Jorge, é um ator que vai custar R$ 170.000. É um salário médio de cinema para um ator que é um ator já conhecido, um ator que trabalhou em novela, que as pessoas conhecem. Mas se fosse um puta ator, então, provavelmente num filme desse valor, você teria que calcular um valor maior para o Jorge, porque se fosse sei lá, o Antônio Fagundes, por exemplo, provavelmente ele não aceitaria os 170 mil, ele ia querer 300 mil.
Ou ele poderia aceitar até 50 mil se ele achasse que aquele roteiro é fantástico, ele quer fazer o filme de qualquer jeito, o filme não tem dinheiro, ele até aceita 50 mil. Mas se for pensar no valor de um filme normal com dinheiro, esse valor de 170 mil é para um ator que não é um puta ator de primeiro time, mas é um ator conhecido e bom. E assim, bom que eu falo não em questão de talento para interpretar, mas bom em termos de nome, de fama, né? De fama. Aí você tem o elenco coadjuvante, você tem os atores secundários, os figurantes, que geralmente é uma agência, né, que fornece figuração, naquele esquema que eu falei, a agência manda antes opções de fotos de figurantes e os assistentes de direção escolhem. Você tem a cenografia do filme. Aqui você tem várias locações, tá vendo aqui que o estúdio da Casa Reger, uma verba 80 mil. Por que é uma verba? Porque esse estúdio vai ter filmagem nele o filme inteiro. Então você vai filmar na primeira semana, e você vai para outras locações, depois vai voltar nele, depois vai filmar outras coisas dele, porque os atores não podem ficar, que filmam no estúdio não podem o tempo inteiro, então eles têm novela, ou tem um show, ou tem um teatro em outra cidade, então ele vai filmar na primeira semana a cena dele no estúdio e vai ter que ficar uma semana fora. Então a equipe do filme vai para outra locação e depois volta para o estúdio. Então esse estúdio aqui de 80 mil está gravado para o período inteiro de filmagem. Mas tem locações que não. Por exemplo, você está vendo que o apartamento do Jorge está gravado só por uma semana. Custa 3 mil reais a semana. O outro apartamento, 4 dias, custa 600 reais o dia. A Santa Casa, que é uma locação, uma semana vai pagar 10 mil reais. E isso tudo foi previsto, essa quantidade de semanas, muitas vezes até antes saiu o plano de filmagem, mas pelo roteiro já dá para ter uma ideia de quantas que uma semana vai ter que colocar o filme em uma semana, se é sem direção já, sem direção, começar a fazer o plano de filmagem e entrar na filmagem e a locação já está acertada que só pode filmar 10 mil reais é para filmar só uma semana e a Santa Casa só libera para uma semana, vai ter que enfiar a cena lá em uma semana. O diretor vai ter que simplificar a cena. Não interessa, tem que fazer uma semana porque a Santa Casa só libera uma semana. A Santa Casa libera mais, só que aí vai custar mais 2 mil por dia. Aí se decide, é necessário mesmo fazer mais um dia? Então tá bom, então vou colocar uma semana e um dia. Dá para não ser para a gente economizar os 2 mil? Geralmente o produtor executivo e o produtor vão querer que economize o máximo, né? Mas se o diretor diz que precisa de mais dias e tem o dinheiro para isso, faz. Se não tem o dinheiro para isso, tira-se de outro lugar, né? Tem várias locações aqui, tem veículos de cena, tem helicópteros, tem armas. Tudo isso já dá para ter uma ideia de que é material de cenografia, aluguel de móveis de cena, que muitas vezes é alugado, muitas vezes é comprado, muitas vezes é emprestado em troca de créditos. Apareceu o nome da loja que emprestou nos créditos do filme. Isso depende da negociação, né? Se você vai fazer um filme muito pequeno, geralmente você não tem dinheiro e as lojas não se interessam muito no lugar porque acham que aquele filme ninguém vai ver. E você vai fazer um filme super grande, de comédia, com um puta ator famoso, você tem dinheiro para pagar aquele objeto de cena, mas às vezes você consegue de graça na loja porque o nome dela vai aparecer muito para muita gente, no cinema, na TV, etc e tal, né? Figurino, a mesma coisa, compra de tecidos, compra de vestuário, para fazer. Nesse caso, a compra de tecidos é para contratar uma costureira para fazer a roupa. Compra de vestuário você já, ou aluguel de vestuário é você já pegar a roupa pronta, né? Lavanderia, adornos, acessórios, de figurino, etc. Né? Material de maquiagem, cabelo, alimentação a mesma coisa, né? Alimentação você tem que calcular a quantidade de pessoas que vão comer no set de filmagem, tem que calcular a quantidade de pessoas que não vão para a filmagem, que fica no escritório, por exemplo, a equipe de executiva ou a segunda assistente de direção. Esse pessoal tem que calcular a comida deles. Você tem que calcular que você está vendo que no set de filmagem custa R$ 38. No escritório de 25. Por quê? Porque no escritório aqui geralmente a pessoa vai chegar no escritório já com café tomado de casa, vai almoçar e depois vai embora. No set de filmagem geralmente você tem o café da manhã, você tem um almoço, você tem um lanche no final do set e você tem umas comidinhas que vão passando o set inteiro. Por isso que está mais caro aqui, R$ 38. Você tem R$ 48 na verdade, né, que é R$ 38 e mais R$ 10 do café da manhã. Então isso aqui é R$ 48 que você vai gastar por cada pessoa do filme em cada dia de filmagem. E tem café, água mineral,
que não é o café da manhã. O café da manhã é o café, suco, presunto, queijo e pão. Esse café é aquela garrafa de café que você deixa lá no set e que as pessoas vão bebendo café o tempo inteiro. E água mineral, copinhos de água mineral que você vai. Então aqui está calculado 20 mil para a filmagem inteira. Os carros de produção, geralmente os mesmos carros da pré-produção, e tem os carros extras. Tem uma van só para colocar a câmera, tem um carro só para o som, tem um caminhão para equipamento de luz e de elétrica, que às vezes são 2 caminhões que você coloca refletores, etc. Tal, o caminhão da produção, etc. Tal. Gastos com táxis, pedágios, que você vai. Pedágio se você vai filmar fora da cidade, vai pagar pedágio. Táxi, que muitas vezes é muito mais barato um ator vir de táxi do que vir um carro pegar ele, etc. Tal. Tem a câmera, material de maquinária, grua, tudo isso aqui todo mundo sabe que precisa de um filme, equipamento de iluminação, gerador para iluminar. Eu acho que não tem por que falar muito isso. Tudo aqui está calculado para 8 semanas. Material de maquinário ele coloca uma verba, porque na verdade são 8 semanas que você vai usar, mas às vezes não é 8 semanas. A grua, por exemplo. A grua, pode ser que você vai usar a grua só 3 dias no filme. Então você não vai pagar por ela 8 semanas. Você vai lá, pega no dia que você vai usar e devolve para você pagar menos. Mesma coisa o traveling, entendeu? Equipamento de iluminação é a mesma coisa. Você tem coisa que você vai usar o filme inteiro e tem refletor que você só usa para uma locação. Só uma locação precisa daquele tipo de refletor. Então você também. Então você coloca geralmente no orçamento uma verba inteira, né, para isso. E o gerador, geralmente qualquer filme você tem um gerador. Que você pode muito bem, se você está filmando no estúdio, o estúdio geralmente tem um quadro de luz para você para filmagem mesmo, então você não precisa de gerador. Mas em locação, mesmo que você esteja filmando num clube, por exemplo, que tem uma puta caixa de luz, o ideal é você levar gerador e você não usar a luz do clube, porque vai que acaba a energia da rua na hora da filmagem. Você ficou 2 horas parado, você gastou mais do que uma semana de gerador, ou muito mais do que isso, do que você perdeu na hora de parar. Aí você tem HD, que é esse material que você vai salvar o que foi gravado, né? Então tem bastante dinheiro para HD, R$ 2.000. DVD hoje em dia praticamente não se usa. E você tem aqui o despesa de produção. Olha, controle de tráfego e filmagem. O que é isso? É que, por exemplo, uma cidade como São Paulo, para você filmar em São Paulo em rua, você precisa sempre pedir autorização para a SPCine, uma Film Commission da SPCine, que vai dar autorização. Aí eles falam com a CT vai lá naquela rua, vai ver se é possível fechar a rua. Se não for possível fechar a rua, você pode no máximo fechar na hora de filmar e depois abrir. Então você vai filmar a cena, você fecha a rua. Isso a CT autoriza. Geralmente com alguém da CT presente. Terminou de filmar aquela cena, você libera até a próxima filmagem de cena. Às vezes o local é tão complicado que a CT nem permite fazer isso. Então se você está filmando dentro de um prédio, por exemplo, o ideal é você filmar, fechar a rua, para você não ter barulho de trânsito passando. Mas se a CT não permitir fechar aquela rua, não pode fazer nada. Você tem que depois usar o som de fundo do trânsito, ou dobrar a cena, não tem jeito. Então, geralmente, quando o produtor de locação vai produzir locação, ele tem que pensar muito nisso, né? Em barulhos, se o local é de fácil acesso, se o local tem muito trânsito, é muito barulhento de carro, se o local tá começando a construir um prédio do lado, imagina, você vai filmar e você chega naquela filmagem, no dia de filmar, e descobre que estão fazendo uma obra que tem um guindaste lá batendo, um bate-estaca o tempo inteiro e que fudeu a filmagem. Então, não dá. Então, na verdade, o produtor de locação, antes já tem que saber se aquele lugar, aquela locação que ele escolheu, não vai ter esse tipo de problema. E aí você paga por esse controle de filmagem. Se você vai precisar que a CT pare o trânsito, por exemplo, você paga para a Film Commission da SPCine, que repassa a verba para a CT. Se você precisa de um local, reservar vaga na rua para estacionar o caminhão de luz, o gerador, o carro de câmera, o carro de som, a van de elencos e tal, você paga para reservar aquelas vagas. Então, por isso que tem esse valor aqui calculado para isso. SPCine é a empresa da Prefeitura de São Paulo que cuida da área de cinema. Então, eles eles nem apenas têm sala de cinema, nem apenas investem recursos em filmagem, apoiam filmagens, como também
são responsáveis por essa coordenação e autorizações de filmagem. Você quer filmar no Parque do Ibirapuera, por exemplo, que é da prefeitura. Você entra em contato com a Film Commission da SPCine, ela vai negociar com o Parque do Ibirapuera a filmagem. O valor, o custo disso, se pode, que data que pode, que horário que pode, ela que faz a negociação. E depois de negociado, o parque concordou com a filmagem lá. Geralmente a SPCine, quando é área pública, tanto da prefeitura quanto do governo do estado, geralmente a SPCine tem muito mais facilidade, né, de conseguir autorização. Se não é pública, aí a SPCine não entra, né? Aí é você que tem que negociar com a locação. Locação de rádio comunicador é aqueles famosos walkie-talkie que praticamente quase todo mundo da equipe usa. Então você tem num filme desse aqui, por exemplo, calculado 30 walkie-talkies, às vezes é muito mais que isso, às vezes 50 walkie-talkies. Porque aquela coisa, as coisas são muito distantes, às vezes o camarim do elenco é numa casa, não coube na locação, na casa de locação, não pode, ela não tem espaço. Então você alugou uma casa do lado. Então, a assistente de direção precisa falar com a figurinista, eu preciso desse ator em tal horário. Então ela fala para a assistente dela que fica lá na outra casa do camarim, prepara o ator para daqui a meia hora. Então, todo mundo se fala o tempo inteiro por rádio comunicador, que é muito mais fácil do que as pessoas ficarem indo uma até a outra e ficar gritando com a outra, né? Aluguel de base de filmagem é isso que eu falei. Muitos lugares que você vai filmar, você precisa montar um camarim, você precisa montar um lugar para almoçar, para montar o almoço, o café da manhã, e você precisa, às vezes, alugar lugares. Você está filmando numa casa que não cabe essas coisas. Você está filmando na rua, que você precisa ter um lugar para as pessoas se trocarem de roupa, etc e tal. Então, isso que a gente chama de base de filmagem, que também é vista muitas vezes pelo próprio produtor de locação, e quando não é visto pelo produtor de locação, vai um produtor antes, na pré-produção, o diretor de produção ou um produtor de frente que vai conseguir essas bases de filmagem. Equipamento de produção é tudo mesa, cadeira, etc. tal, que se usa na produção, aqueles computadores, segurança para filmagem. Isso numa cidade como São Paulo é simplesmente essencial, você usar segurança para filmagem. Porque imagina, você está com um equipamento caríssimo, esse equipamento, uma parte dele fica no carro, na rua, a parte do equipamento, você precisa de alguém para fazer segurança. Você tem um ator famoso, que um monte de gente vai ficar querendo tirar selfie com ele, e vai atrapalhar a filmagem, então você tem que ter segurança para controlar isso. Segurança então, geralmente, em qualquer filmagem, você leva segurança. Na cidade de São Paulo e fora dela, mas principalmente em centros urbanos maiores, assim, né? Seguro para filmagem, você tem que sempre contratar seguro para filmagem, porque é uma coisa que você... Aqui o seguro está custando 80 mil, porque geralmente os seguros cobram 1% e meio do orçamento de um filme, e faz o seguro de tudo. Vamos dizer assim, um ator teve um ataque cardíaco e tem mais 3 semanas para filmar com ele. Como é que faz? Tem que parar a filmagem. Isso vai custar uma grana violenta. Você vai ter que realugar a locação, você vai ter que alugar de novo os objetos de cena, você que vai ter que mandar uma parte da equipe embora e contratar de novo, ou continuar pagando para essa equipe enquanto tudo fica bom. Tudo isso o seguro vai ter que pagar. Você queimou um equipamento, o seguro tem que pagar. Então assim, vamos dizer o seguro, você vai gravar uma cena com a câmera no alto de um prédio. Dá que a câmera cai lá de cima. Então, na verdade, é o seguinte, nesse caso, se você perdeu a câmera caiu do terceiro andar de um prédio, você perdeu ela. O seguro vai pagar por essa perda? Provavelmente não. Por quê? Porque você deixar uma câmera cair é porque você não cuidou bem dela. Você não prendeu ela direito para filmar. Então, o seguro provavelmente não vai cobrar. Mas se você fez tudo certo e a câmera, sei lá, alguém, vamos dizer assim, alguém que não faz parte da filmagem, chegou no local e jogou a câmera do alto, o seguro vai pagar? Depende. Provavelmente não também, porque tinha que ter um segurança do lado daquela câmera, ou o assistente de câmera tinha que estar protegendo ela. Mas tem situações que, por exemplo, você bateu o carro, a van que transporta o equipamento deu uma batida e isso danificou o equipamento. Nesse caso, é provável que o seguro pague. O seguro geralmente paga, porque na verdade isso está previsto na pólice de seguro. Acidentes com equipamento com pessoas da produção, o seguro geralmente está segurado. Então tem coisas que são seguradas e tem coisas que não, né? Por exemplo, você tem uma filmagem
no local que é um... Você só tem aquele dia para filmar naquele local e choveu. Puta, quem é que vai pagar aquele custo que você vai ter adicional de ter que voltar naquele local? Às vezes o seguro paga, se isso estiver na pólice de seguro. Então tudo isso tem que ser definido antes. Tem seguros gerais de filmagem que pagam tudo, mas está tudo lá na pólice. O que pode ser pago, o que não pode ser pago. Coisas que foi desatenção da produção, falha da produção, não cuidou bem. Se a produção deixou o equipamento de câmera num lugar super bem guardado e ele foi roubado, se ele estava num lugar super bem guardado, o seguro pode pagar, vai fazer várias averiguações para saber tudo, pode pagar. Mas se ele estava mal guardado, se ele não estava no lugar seguro, geralmente o seguro não paga, porque isso é responsabilidade da produção, né? Bom, terminou a filmagem. Vamos para a pós-produção. A equipe da pós-produção, o diretor mantém, né, que o diretor acompanha o filme até o fim, o produtor mantém, o produtor executivo fica e o assistente dele ficam mais umas semanas para fechar as contas do filme. Geralmente, se o filme tem muito dinheiro, o produtor executivo vai até o fim também da pós-produção, mas na maioria dos filmes não. Ele termina o seu trabalho ali, fica mais um tempo para fechar as contas até a filmagem, e aí o próprio produtor com o assistente dele coordena o orçamento da pós-produção. O diretor de produção fica mais uma semana com o assistente, produtor de arte, para devolver as coisas, para fechar tudo, né? Para ver se todas as locações foram entregues certinho e tudo. O diretor de fotografia fica mais 2 semanas porque ele tem que marcar a luz do filme. Então o filme terminou, você vai fazer edição do filme. Então você vai fazer edição, que é juntar uma cena na outra e tudo. Terminou a edição, o diretor vai fazer marcação de luz. O que significa isso? Ele vai pegar o filme do jeito que foi filmado e ele tem um equipamento que permite que ele fique mudando as coisas do filme, a temperatura de cor, pode deixar mais claro, mais escuro tal cena. Então ele faz isso e 2 semanas é um tempo usado. O editor é o cara que vai fazer a montagem do filme. Aqui está 12 semanas. Ele, num longa-metragem assim, 12 semanas é um tempo bom. Muitas vezes acontece assim, o editor edita o filme sozinho ou com o diretor do lado. E aí dá para o diretor e o diretor vai pensar se está bom aquilo, vai mostrar para o produtor, etc. Enquanto isso o editor está parado. Aí 2 semanas depois o diretor fala, eu pensei em algumas mudanças, vamos voltar para a edição? Vamos. Esse editor pode negociar com a produção que essas 2 semanas paradas ele não vai receber. Ou ele pode negociar com a produção, que é o seguinte, ele vai ficar parado, mas ele não pode pegar outro trabalho, porque daqui a 2 semanas ele vai ter que voltar para aquele filme. Então ele vai receber um pouco menos, mas vai receber. Então aqui fez uma média, calculou 12 semanas a 4.500, ele vai receber por isso, ele pode trabalhar 14 semanas, mas 2 semanas ele não fez praticamente nada, está tudo certo. Aí tem o assistente de produção e finalização, que é o cara que vai fazer toda a etapa de levar o filme para toda essa parte técnica, né? Você vai pegar, por exemplo, terminou a edição, você tem que levar esse filme para um estúdio de som. Quem vai cuidar de conversar com esse estúdio de som e tudo? O produtor de finalização. Como é que você leva o material para o estúdio de som? Esse material precisa estar em que configuração? O assistente de produção de finalização vai conversar com o estúdio de som para entender e vai passar isso para o editor. Então ele coordena essa parte técnica, tecnológica da finalização. Né? Quer dizer, a parte tecnológica quem coordena é o finalizador. O assistente de produção é o cara que coordena a parte logística. Tipo assim, você pega o material que saiu da edição e vai para o estúdio de som, ele que vai cuidar desse material sair dali e chegar no estúdio de som. O finalizador é o cara que cuida da parte tecnológica, ele entende muito de finalização para ele dizer para o laboratório que o filme foi filmado com tais características de imagem, para o laboratório saber o que precisa do editor entregar, e ele vai coordenar essa parte de tecnologia, dos materiais chegarem certos no laboratório, para o filme não ter nenhum problema de no final o filme foi finado de um jeito, por exemplo, que não tem como fazer naquele lugar que vai fazer o serviço final, a finalização do filme. Esse tipo de coisa. Tem o material sensível, laboratório de imagem, que é tratamento das imagens, ilha HD. A ilha HD é geralmente o lugar onde se faz o tratamento das imagens. É o que? Você vai fazer exatamente
Você faz várias coisas. Você pode fazer essa coisa que eu falei do fotógrafo, mudar a temperatura de cor, mudar as cores, mudar. Você filmou em colorido, não, eu quero que essa cena seja em preto e branco. Tudo isso é tratamento de imagem. Você vai deixar a imagem mais limpa ou deixar a imagem mais suja, etc e tal. Sempre o fotógrafo acompanha, não precisa estar todo dia fazendo isso, mas ele instrui, ele conversa com o técnico responsável por fazer esse trabalho no laboratório, para o técnico entender o que ele quer. Ilha HD é a mesma coisa, geralmente você faz as trucagens nessa ilha, você faz os créditos nessa ilha, você faz efeitos especiais nessa ilha. Aqui tem os efeitos pós, que muitas vezes é feito num computador, numa empresa responsável por isso, mas na hora que você vai passar isso para o laboratório, que vai fazer a cópia final, você usa uma ilha HD. Então tem as duas coisas. Tem a cópia final, a edição de imagens, que é aquilo que o editor fez, o equipamento, aqui está calculado a edição de imagens em Final Cut, é o equipamento que tem esse programa de edição chamado Final Cut, que vai ser usado 12 semanas junto com o editor que trabalhou 12 semanas. A maioria das vezes o editor é o dono do equipamento, então ele está cobrando pelo trabalho dele e está cobrando pelo semana do equipamento. Você tem edição de som, dublagem, que é você pegar edição de som, é você fazer, vamos dizer, ruidade. Você gravou um filme numa locação, e aí o diretor, puta, nesse horário aqui que o cara fala isso, pode passar um avião, né? Ou quem sabe um passarinho começa a piar lá fora. E aí quem vai colocar isso é editor de som. Ele vai pegar sons de avião passando, ou sons de passarinho, e vai colocar no filme. Aí você faz uma mixagem. Mixagem é quando você junta tudo, todos os sons, numa pista só. Então você pegou os ruídos que o editor de som fez, você pegou a fala dos atores, você pegou a música, você faz uma pré-mixagem modulando tudo e depois você faz uma mixagem colocando tudo já certinho para exibição. O som está pronto para exibição. Direitos Dolby hoje já não existe mais, já sai do laboratório pronto para exibição. E transcrições sonoras é quando você, nessa fase final de som, você descobre que você precisa de um som adicional, você vai gravar, vai contratar um cara de som para ir lá gravar e você vai transcrever esse som. É isso. E transcrever os sons do filme. Letreiros e créditos do filme, audiodescrição, janela de libras e legendagem descritiva é aquilo que é aquelas coisas que é feito para você, para surdo, que não ouve o som, então você faz uma legendagem descritiva, audiodescrição para cegos, janela de libras para surdos. Então, hoje em dia é obrigatório você ver qualquer filme com apoio público hoje, principalmente da Ancine, do Fundo Federal do Audiovisual e das leis de incentivo da cultura do governo federal, é obrigado você fazer audiodescrição, janela de livros e legendagem descritiva. A trilha sonora, você pode usar uma trilha sonora que você contrata um músico para fazer a trilha do filme, então você está pagando o músico e está pagando a gravação, ou você pega de repente você pega algumas músicas que já existem, então você paga para o compositor. A música já existe, você geralmente tem que pagar para quem compôs a música e para quem gravou a música que você vai usar. São dois pagamentos que você faz numa mesma música. Transporte, etc. Despesa administrativa, contador, que você tem que ter no filme, auxiliar de escritório, coordenador financeiro, que é o cara que vai prestar contas do filme. Assim, se é dinheiro público ou até mesmo dinheiro não público, todo o dinheiro que você gastou tem que ter as notinhas correspondentes. Então esse coordenador financeiro, assistente financeiro, que vai cuidar disso. Assessoria jurídica, né, que é um advogado que é especialista em contratos com equipe, com elenco e tudo, contratos com locação para fazer os contratos. Aluguel da sede de produção, né, você é uma produtora que você já tem uma base, mas a sua base é para trabalhar 5 pessoas. E no filme vão trabalhar 50 pessoas. Então você, na pré-produção, vai trabalhar 50 pessoas, sendo que 30 é lá dentro da base. Você tem que alugar uma sede bem maior. E os outros gastos, é isso. Divulgação, assessoria de imprensa, é fácil entender, né? Alguém que vai ajudar a divulgar o filme na imprensa. Um site que você vai criar para o filme, um making-off que todo mundo sabe o que é, traduzir o filme para o inglês para tentar vender no exterior, etc. E tal. O gerenciamento é uma parte que a produtora recebe 10%. Aqui o total da produção fora divulgação deu 5 milhões e pouco. 10% disso dá 557 mil. Aqui foi arredondado para 550 mil. É a taxa de administração que a produtora do filme, a empresa que é dona do filme,
está cobrando para administrar aquela produção. Agenciamento e colocação, R$ 200.000 é que você vai contratar pessoas para captar o recurso para você. Então aquela pessoa geralmente cobra uma parte de... Se ela captou... Se dos 6 milhões de orçamento, você conseguiu 3 milhões no edital do governo, aí você não paga essa parte de agenciamento, não pode pagar. Mas se os outros 3 milhões, você conseguiu você mesmo, ou você conseguiu alguém que capta dinheiro que foi numa empresa e a empresa colocou 2 milhões, por exemplo. Aquela pessoa vai receber 200 mil, que geralmente é 10% do que ela conseguiu. E aí fechou o orçamento. É isso. Espero que vocês... Eu sei que o tempo é curto, precisava mais tempo para explicar tudo, mas eu acho que já deu para dar uma noção do que é necessário para fazer uma produção de longa-metragem, certo? Um abraço, tchau.